Bom dia a todos. Bom dia, Henrilei. Bom dia, Jorge. Tudo bem? E você? Legal, tudo ótimo, obrigado. Já temos algumas pessoas na sala, vamos esperar um pouquinho mais. Eu quero agradecer a todos vocês que estão aqui com a gente hoje, em mais um workshop online da Doc Pricing, que faz parte da Doc Consulting. A gente vai esperar um pouquinho mais. Opa, já tem uma galera falando bom dia aí. Legal, é muito bom ter a presença de vocês, né? Muito bom ter a presença de vocês. Bom, vocês têm acompanhado toda essa nossa jornada, que a gente vai resumir daqui a pouquinho para vocês, mas o fato é que esse ano nós estamos investindo muito em levar conteúdo de qualidade para a nossa audiência. A gente quer elevar o nível de consciência de todos vocês e de todo o mercado com relação a tudo que tem para se melhorar o resultado das empresas no que diz respeito à precificação estratégica, utilização de verbas, política comercial. E com isso a gente começou a fazer essa série tanto de webinários lá atrás, com a jornada do pricing estratégico, quanto agora workshops online bastante focados em alguns temas específicos, né? Aí nós estamos com a Tânia, com o Francisco, o Oreste, o Fábio, legal, gente, legal. Luciana, bom dia a todos, legal? Henrilei, quer dar uma mensagem também inicial para a galera aí? Sim. Bom dia, tem mais gente entrando aí, o Rafa também, enfim, outras pessoas aí chegando. Bom, gente, bom dia, meu nome é Henrilei, para quem, bom, a maioria aqui, pelo menos até agora, acho que me conhece, mas como muita gente está chegando, meu nome é Henrilei Domingos, eu sou um dos consultores e sócios também aqui da Doc Pricing, e espero que hoje tenhamos um dia bem produtivo, bem legal. Vamos falar de um conceito bem importante, né? Que foi bem pedido, né? Enfim, deu muita repercussão e espero que atinja os objetivos de todos aqui ao término dessa nossa conversa aqui nessa manhã. Legal. A gente tem um conteúdo bastante denso hoje para dividir com vocês, né? Podem colocar as suas perguntas aí no chat a qualquer momento. A gente vai responder algumas perguntas durante a apresentação, quando elas complementarem o conteúdo que está sendo compartilhado com vocês, e algumas perguntas a gente vai talvez deixar para o final, ok? Eu já vou começar a compartilhar com vocês a minha tela, que é para a gente já começar essa introdução da apresentação. No momento em que eu compartilho, eu deixo de ver a imagem aqui, então eu quero pedir para vocês dizerem se está tudo bem, se vocês estão enxergando aí a tela. Está tudo bem, Riley? Está enxergando aí bem? Tudo certinho, já está projetado ali. Nós vamos dividir essa apresentação, né? O Jorge vai fazer uma parte, eu vou fazer outra, mas eu estou aqui, nessa primeira etapa, eu estou aqui nos bastidores aqui. Eventualmente, gente, contribuições, perguntas que vocês tiverem, fiquem à vontade aqui, que na medida do possível, como a gente tem um conteúdo bem denso, né? Mas na medida do possível a gente pode incrementar com uma pergunta ou outra, e no final, quem tiver um pouquinho mais de tempo também, a gente fica um pouco mais ali respondendo, tá bom? Já volto já, mas estou por aqui. Legal. Então, só fazendo uma pequena introdução, nós somos, então, da Doc Consulting, e o nosso propósito é levar mais ciência às decisões de negócio. O que quer dizer levar mais ciência às decisões de negócio? Significa decisões de negócio menos na base de opiniões, menos na base de discussões sobre quem acha uma coisa e quem acha outra, e muito mais utilização de dados, utilização de metodologia científica, informação, estatística e processos para que as decisões sejam tomadas e para que as melhores decisões sejam tomadas em função de melhores resultados para as empresas. Esse é o nosso propósito. E a gente, dentro desse propósito, nós temos 3 unidades de negócio. A Doc Trade, que aí tem como objetivo levar mais ciência para as decisões estratégicas e também operacionais de trade marketing. Temos a Doc Pricing, que está aqui sendo o host deste webinário, né, deste workshop online, que tem aí como princípio levar mais ciência para as decisões tanto de precificação estratégica, quanto de definição de políticas comerciais, quanto de definição de processos de utilização de verbas, né, entre outras. E temos a Doc Business, que trabalha aí também levando ciência para processos de planejamento estratégico e de gestão de empresas de médio porte, ok? E dentro desse sentido, e dentro disso, eu queria só relembrar para vocês que a Doc Pricing, desde o início do
do ano, desde que a gente mudou nossa marca, que foi em abril, a gente tem trazido muito conteúdo para vocês. Primeiro foi uma sequência de 21 webinários, onde nós trouxemos convidados para falar com vocês sobre precificação estratégica, né? E por isso ter acontecido bem no início dessa pandemia que nós estamos vivendo, acabou naturalmente que o tema desses webinários foi um pouquinho sobre o impacto dessa nova maneira do consumidor enxergar o ponto de venda, dos novos comportamentos do consumidor e do shopper, como que isso poderia ser afetado ou afetar as decisões de preço das empresas. E todos esses 21 webinários estão no nosso canal do YouTube, vocês podem assistir a qualquer momento. Depois a gente começou uma nova fase, que são workshops online. Ao invés de trazer convidados, a gente traz toda a nossa experiência e dividimos com vocês os conceitos que nós utilizamos nos projetos que nós implementamos em nossos clientes. E aqui nós estamos fazendo uma sequência onde nós começamos com política comercial e pricing, como que essas duas áreas se combinam. E em função dos feedbacks que a gente recebeu nesse workshop online, nós criamos o segundo, que era de gestão de verbas, porque vocês nos pediram para falar sobre gestão de verbas, que são os descontos offline das políticas comerciais. E durante o workshop de gestão de verbas, vocês nos pediram para falar sobre ROI, retorno sobre o investimento. E por isso nós estamos aqui hoje com esse conteúdo. E mais do que falar sobre ROI, a gente quer provocar no mercado uma revolução, uma evolução na maneira como as empresas tratam o tema e uma revolução também na maneira como as empresas obtêm resultado em cima desse tema, que é o tema do ROI. Tanto no começo quanto no final do nosso workshop aqui, nós vamos trazer o ponto de que o importante é ter uma cultura de ROI na sua empresa, né? E isso a gente vai tratar ao longo de todo o nosso webinário, e eu quero começar com isso. Agora, por que é importante, né? Por que é importante a cultura de ROI? Por que isso é importante? Acredito que a gente já tenha dividido com vocês esse gráfico em alguns dos nossos eventos anteriores, mas ele é muito importante. Acho que vocês sabem, na empresa de vocês deve ser assim também. Um dos maiores itens no DRE, no P&L de uma empresa de bem de consumo e de outros segmentos também, acaba sendo o trade spending, o investimento de verbas, seja comerciais, seja verbas do trade marketing, mas verbas que são utilizadas para o nosso cliente varejista, o ponto de venda, os canais de distribuição. Em algumas empresas, essas verbas elas não estão na mesma linha do DRE, porque a linha do DRE é diferente se você investe no cliente ou se você investe numa agência que faz uma atividade que é implementada no cliente porque é um fornecedor. Mas independente da linha do DRE ou do P&L onde elas estão, isso tudo é investimento em trade, investimento comercial e trade. E em algumas empresas, a média que nós estamos apresentando aqui é 16%. Em algumas empresas, isso chega a 25% do faturamento bruto. Eu até quero que vocês coloquem aí no chat, por favor. Até vou pedir para o Henrique, que eu não consigo enxergar o chat nessa visão que eu tenho aqui, porque eu estou com a tela inteira com a apresentação. O que o pessoal está dizendo, né? Quanto que é o investimento de trade nas empresas de vocês? É maior do que esse 16%? É menor? Mas independente de quanto seja, vamos pensar em 16%. É muito dinheiro, gente. Se sua empresa fatura 100 milhões por ano, que é uma empresa não tão grande assim, nós estamos falando em 16 milhões de reais por ano em investimento em trade, 16 milhões. Será que essa verba, será que esse dinheiro está sendo bem investido? Está sendo investido eficientemente? Está gerando retorno? E se sua empresa for uma empresa que está na casa do 1 bilhão de faturamento, 1 bi, então nós estamos falando de 160 milhões? Nós estamos falando de um investimento em trade que é maior do que o faturamento daquela outra empresa que eu citei antes. Será que essa verba está dando retorno? Será que ela está sendo investida de uma maneira que você consegue saber se ela está dando retorno? Esse é o ponto que a gente quer abordar com vocês aqui hoje. Nós fizemos uma pesquisa aí em publicações que foram feitas recentemente sobre esse tipo de pergunta e de questionamento. E olha que interessante, né? E aí eu vou citar as fontes que a gente encontrou, né? Publicações da Nielsen falam que 40% da verba de trade promotion não entrega os resultados desejados, não entrega os resultados que as empresas desejavam com esse investimento. Segundo a Booz Allen, um estudo que foi publicado da Booz Allen, 1/3 do dinheiro investido em trade promotions é perdido, é jogado no ralo. O
que isso significa? Isso significa que 1/3 do dinheiro, se você não tivesse aplicado, o resultado seria o mesmo. Você não teria vendido mais, você não teria tido mais... É 1/3 de mau aproveitamento, né? 59% das promoções, globalmente, segundo a Nielsen, não trazem break-even. O que quer dizer break-even? Break-even quer dizer um ROI maior que 1. Break-even quer dizer que o resultado que a promoção traz em termos de margem de contribuição incremental compensa o investimento que você trouxe para realizá-la, né? E o que a gente tem aí é que 15% de melhoria no ROI pode trazer até 10 pontos percentuais, 10% de melhoria no seu top line e de 3 a 5% de incremento no seu lucro, na sua margem operacional. Então, é importante medir o ROI, é importante avaliar como utilizar essa verba promocional? Claro que é importante, né? E a gente já trouxe, no último webinário nosso, nós falamos sobre a complexidade dos tipos de verba que existem. Inclusive, esse workshop que é de verbas, eu recomendo quem não assistiu ainda de passar lá no nosso canal do YouTube e assistir. É uma complexidade, os tipos de verba que existem, contratual, extracontratual, verbas de comércio. Só isso já é um desafio, né? Além do que, nós apresentamos também que um processo eficiente de gestão de verbas tem elementos a considerar que são elementos que não podem passar desapercebidos, como que essa verba é originada, como que ela é distribuída, como que são as regras de utilização e, sobretudo, o foco da nossa conversa hoje aqui é sobre o monitoramento, né? Que eu comentei naquele workshop, que ele pode ser básico, ou seja, eu só vejo se eu estourei a verba ou não, que ele pode ser intermediário ou avançado, e nós estamos aqui pensando numa evolução, numa revolução, nós estamos pensando em falar do ROI avançado, ok, gente? Bom, agora, nós estamos falando em investimento promocional, por quê? Qual o motivo? Por que temos que investir em atividades promocionais no varejo, né? Por que nós temos que investir em atividades promocionais no varejo? Eu vou até fazer uma pausa aqui para olhar um pouquinho o que vocês estão respondendo aqui no chat, né? Eu queria que vocês falassem para a gente por que vocês acham que a gente tem que investir em atividades promocionais? Temos alguma resposta? Ainda não, mas eu tenho uma pesquisa aqui que eu já soltei, e logo mais vou publicar o resultado em relação à pergunta que você fez do percentual de investimento, tá? Legal, joia. Então, vamos voltar para a apresentação. Gente, é o seguinte, por que a gente tem que investir em atividades promocionais? Aí vai depender muito. Tem pessoas, alguns de vocês vão dizer que o investimento em atividades promocionais no varejo, ele tem que acontecer para bater a meta do mês. Porque se eu não tiver o dinheiro para investir, eu não bato a meta do mês. É um ponto de vista de curto prazo, é um ponto de vista imediatista. Tem gente que vai também dizer que o investimento em atividades promocionais tem que acontecer, porque senão eu estou fora do jogo, porque senão eu não estou... Se eu não tiver no calendário promocional do meu cliente, se eu não estiver jogando o jogo, eu caio fora do jogo, eu não posso ficar fora do jogo. É verdade, também tem um pouco isso. Mas eu queria ressaltar que muitas vezes a gente não passa... não dá um passo para trás e tenta entender qual é o objetivo estratégico, o objetivo por trás dessa atividade promocional, né? E não é o objetivo do nosso webinário de hoje, mas é importante a gente pensar nisso, né? Recentemente eu publiquei um artigo no LinkedIn para falar sobre isso, os principais erros cometidos na gestão de atividades promocionais. E um dos principais erros é não se definir objetivos estratégicos para promoções. Simplesmente a promoção vai acontecendo e ninguém pensa em por que ela está ali, quais são as metas que eu quero obter com essas promoções. No webinário de hoje, a gente vai falar basicamente do erro número 3, que é a falta de um processo de avaliação, a falta de um processo para avaliar o resultado das promoções, para avaliar o resultado qualitativo e quantitativo das promoções. É fundamental ter um processo, né? É fundamental ter um processo. Oi. Duas contribuições aqui da Tânia, nossa colega, e o Davi. Você perguntou em relação aos principais objetivos, né, que na visão aqui deles, né, ou que já viram utilizar para as promoções, para incremento de market share, né, e para ganho de mix. Foram duas contribuições aqui deles. É muito legal ter esse tipo de input de vocês, para você ver. Ganhar market share é
é um objetivo válido, né? Eu quero conquistar a market share. Agora, a gente sabe que a promoção, ela acontece durante um tempo, né? E durante aquele período eu consigo ganhar market share e consigo até medir se eu ganhei market share, né? Perfeito. Agora, e depois que a promoção passa, né? Será que eu consigo manter aquele market share que eu conquistei durante a promoção? Será que eu consegui trazer shoppers novos para a minha categoria, para a minha marca? São tipos de objetivos estratégicos que a gente deveria começar a pensar, né? Eu agradeço a contribuição de todos aí. E em relação ao percentual de investimento, Jorge, também colocando aqui a pesquisa que a gente soltou, ainda o pessoal está respondendo, tá? Mas está dando aqui, olha, 60% das pessoas que responderam disseram que na empresa que eles trabalham é utilizado até 5% do faturamento da empresa em promoções, né? E 40% acima de 5%. E tem até aqui empresas que vão acima de 15%, acima de 30% investido em promoções. Na verdade, é legal essa pesquisa. Quando a gente fala investir em promoções, talvez até tenha uma visão reduzida do que realmente está acontecendo de investimento no varejo como geral. Por exemplo, se a gente somar todo o investimento em produção de material de merchandising, e mais as agências e os FIIs que a gente paga para fazer isso, e mais todo o investimento em, por exemplo, packs promocionais, que são uma forma de promoção também. E muitas vezes isso está na fábrica, lá no custo, né? E também a gente somar os contratos que a gente assina com as grandes redes varejistas, que tem um percentual que é reinvestido todo mês, e que às vezes tem contrapartida, às vezes não. E se a gente somar tudo isso, mais a verba comercial, a verba tática que a equipe comercial usa para fazer correções pontuais ou incentivo de sell-in, e mais as verbas de trade que são usadas para fazer atividades promocionais mais específicas, e mais as verbas de redução. Se somar tudo isso, o tamanho desse investimento é gigantesco e faz todo o sentido do mundo ter um processo para entender como que essas atividades que são feitas através do nosso varejo para chegar no nosso shopper, como que elas estão sendo em termos de eficiência. A gente emprestou aqui um modelo de processo que foi proposto em 2012 pela Accenture, que é muito bom, porque visualmente é fácil de entender as principais etapas de um processo de gestão de atividades promocionais, né? Tudo começa com essa parte azul, que é a parte de planejamento, né? Desde criar a estratégia promocional da empresa e até chegar no ponto de trabalhar com os fundos necessários e a distribuição disso por canais e clientes e a criação dos planos promocionais específicos, né? Isso é muito importante. Ok. Depois vem uma segunda parte, que é meio laranja, aí, que é a parte de execução, né? Ou seja, que vai desde negociar esses planos promocionais com os clientes ou com a sua rede de parceiros comerciais, distribuidores, atacadistas, implementar, né, essas ações, fazer ela acontecer e medir, de um ponto de vista até mais de contábil, você tem que pagar ao cliente esse investimento, então tem que ter um belo de um processo de apuração e de pagamento para estar dentro do compliance. Beleza. Isso tudo está em execução. Daí tem o ponto verde, que é a avaliação. Não só avaliar os resultados versus o plano, como também a eficiência da atividade promocional. E aqui em cinza, embaixo, tem a parte de suporte, né? Que é ter dados, ter ferramentas, ter governança, ter habilidades, papéis e responsabilidades. Muito legal. O que eu quero chamar a atenção para vocês é que esse processo ele é circular. E por que ele tem que ser circular? Porque o aprendizado que você gera a partir da análise, da eficiência e dos resultados das atividades promocionais vai fazer com que você gere um melhor planejamento no próximo ciclo. E é isso que as empresas precisam implementar, esse ciclo de aprendizado, né? A gente vai mostrar aqui durante o dia, durante esse webinário para vocês, algumas ferramentas, como, por exemplo, um playbook, que é o quê? Uma ferramenta que você entrega para a tua equipe comercial, que direciona a equipe comercial sobre quais tipos de atividades promocionais ela
tendem a gerar melhor resultado para o teu canal, ou para o canal que você atua, o tipo de cliente que você atua. Isso pode ser diferente por categoria, pode ser diferente por época do ano. Essa inteligência é que tem que ser entregue tanto para a equipe de trade, quanto para a equipe de planejamento estratégico da empresa nesses ciclos de planejamento, quanto para a equipe comercial, porque a equipe comercial também faz pequenas negociações no dia a dia e elas precisam ter um rumo, né? E esse rumo acontece quando a gente consegue fazer esse ciclo girar. É fundamental que esse ciclo gire, né? Mas o tema do nosso webinário é ROI, né? E o ROI é uma das métricas desse processo de avaliação de atividades promocionais e da eficiência delas. Eu trouxe aqui, eu não vou citar o nome da pessoa, porque eu não deu tempo de pedir autorização para ele, mas um grande especialista em Consumer Insights, em Analytics, em Pricing, fez um comentário lá no nosso artigo do LinkedIn e disse, olha, além da conscientização a respeito de medir o ROI, me preocupa se o ROI está sendo bem calculado, porque às vezes a medição errada pode atrapalhar mais do que não medir. E é por isso que eu vou colocar agora para vocês aqui um capítulo dentro desse nosso webinar, que é sobre como calcular o ROI, né? O ROI, assim como outras siglas complicadas aí do mundo financeiro, vieram de lado, do mundo financeiro, de análise de investimento em capital, tem o ROI, tem o ROE com E, tem o ROIC, ROA, Return on Advertising. Vocês não precisam ser especialistas em finanças para implementar esse processo. Apesar que eu até recomendo todo mundo ter esse guia aí da Harvard Business Review em casa para revisar finanças básicas para gerentes. Mas eu não vou entrar aqui num processo mais complexo de análise de ROI, que inclui muitos anos depois de um investimento ser realizado, fluxo de caixa descontado e tudo mais. O que a gente vai entrar aqui é um básico, mas apesar de ser básico, eu vou mostrar como isso traz complexidades, né? Então, qual a maneira correta de calcular o ROI, né? A maneira correta de calcular o ROI para uma atividade promocional é a margem de contribuição incremental que esta atividade traz, dividido pelo investimento que foi feito para realizar essa atividade. O que é essa margem de contribuição incremental? É lucro mesmo. O ROI é o lucro que você consegue trazer, é lucro, mas né, no sentido de margem de contribuição, porque variável, né? O volume que você traz a mais, né, com a atividade, o volume incremental, o volume a mais do que você teria se não tivesse feito a atividade, multiplicado pela margem de contribuição unitária do produto ou dos produtos que fazem parte da promoção, e dividido pelo investimento. Parece simples, né? Então, vamos fazer um exemplo, né? E aqui é um ponto importante. Muitas vezes, tem muita empresa e muita gente que calcula o ROI como a venda incremental. Oi, Jorge. Oi. Até colaborando assim, quando você está exatamente nesse ponto, uma contribuição de um colega nosso aqui, o Luiz Pesseguini, está perguntando o seguinte, né? Existe como montar uma ferramenta para medir ROI, ou enfim, né, a metodologia, sem abrir os dados de P&L, de rentabilidade da empresa? Olha, Luiz, aí vai quando você fala sem abrir, aí vai depender do que você quer dizer com sem abrir, né? Porque assim, a ferramenta vai ter que ter as informações de rentabilidade lá dentro. O que você pode fazer é criar um simulador ou criar uma ferramenta que dependendo do nível da pessoa que está usando, isso está escondido. Isso não está... mas não tem como calcular o ROI sem você entrar no detalhe da margem de contribuição incremental ou do gross profit percentual, que são algumas empresas se usa gross margin, gross profit e tal. Não tem como. Agora, você pode, dependendo do nível de senioridade da pessoa que vai estar fazendo a simulação, você pode deixar isso numa ferramenta escondido, né? Ou seja, a pessoa não vai ter acesso aos números específicos, mas vai ter acesso aos resultados, né? Faz sentido, Riley? Acho que é por aí, né? Faz sim, e olha que interessante também, né? Eu publiquei uma outra pesquisa aqui, a empresa que você atua né, atualmente, né, utiliza a metodologia de ROI para avaliar os resultados das ações promocionais? Sim ou não, né? Olha, 85% das pessoas respondentes disseram que não utilizam ainda essa metodologia para avaliar as ações promocionais. Agora caiu um pouquinho, 80%. E o importante, que é o que eu comentei antes, né? Eventualmente, a empresa pode calcular o ROI de uma atividade, porque ela foi muito diferente, teve um investimento maior, foi alguma coisa fora do normal. E tudo bem, é bom fazer isso,
Mas o que nós estamos aqui brigando é para que vocês tenham um processo para o ROI ser uma cultura, para que o vendedor, para que o cara do trade marketing, ele pense nisso quando ele vai planejar, quando ele vai negociar, quando ele vai pensar numa ação, né? Que ele não pense simplesmente em fazer uma promoção. Hoje em dia, né, o marketing digital está tão forte, então eu vou trazer um exemplo do marketing digital ou do trade marketing digital. Não é para ter uma promoção, um banner bonito, é para ter um banner que converte. Não é para ter um marketing que ganha prêmio, é para ter um marketing que vende mais, então, e que dá mais lucro. Então, a gente quer que a cultura do ROI apareça nas empresas. E a cultura do ROI significa ter um processo para medir o ROI de maneira estruturada, né? E aprender. O mais importante é aprender com isso. Aprender com o que funciona e o que não funciona. Eu vou dar um exemplo simples. É simples, mas vocês vão ver que, apesar de ser simples, não é tão óbvio, né? Então, vamos pensar num exemplo simples. Eu vou fazer um encarte de um produto, tá? Então, eu trouxe aqui um produto. O meu produto ele tem uma margem de contribuição de 40%, né? Ele tem uma venda média histórica, que é o que eu vou usar no momento, de 3.000 unidades por semana. O preço que eu vendo para o meu varejista é esse, R$17,99, e o preço que ele vende para o consumidor, né, colocando a margem dele, é esse, R$22,49. E aí eu quero colocar esse item no encarte. O que o meu varejista falou? O meu varejista, ele falou, eu vou vender a R$18,99, senão eu não coloco no encarte. E a diferença entre o R$18,99 e o que ele está vendendo hoje, que é o R$22,49, dá R$3,50. 70% disso você, indústria, vai me pagar. O resto é comigo, eu reduzo a minha margem, né? Só que é o seguinte, além disso, você precisa me pagar R$15 mil para eu colocar essa... Eu estou dando um exemplo né, hipotético aqui, gente. Não, por favor, se não for essa realidade aí fora, para, né, exemplificar. Então, eu tenho um investimento fixo e o variável. E eu tenho um encarte que dura 14 dias. Eu fechei. Topo fazer, gente. Topo fazer. Resultado. Eu tive um sell-in de 18.000 unidades. Mas o sell-out foi 12.000. Aí já vem o primeiro porém, né? Tem muita gente que calcula o ROI pelo sell-in. Dizendo, cara, vendi 18.000 unidades. Puta resultado. Mais ou menos. Você teve 12.000 de sell-out. Então, né, esse é o número que você tem que calcular. Porque aquelas 6.000 vão continuar lá, né? Então, já é um... Né? Agora, qual que foi o ROI? Vamos calcular juntos o ROI desta atividade? Gente, eu vou passar rápido aqui, mas de novo, é simples e apesar de simples, tem um certo nível de cuidado, né? Então, o volume incremental é o seguinte, se eu disse que eu vendia 3.000 por semana, então eu vendi 12 e foram 2 semanas, então eu tive 6.000 de incremental, porque os outros 6.000, supostamente, eu já ia fazer se eu não tivesse a promoção. Até que foi bom em termos de uplift, né? Eu dobrei o meu sellout. Legal. Que mais? Quanto que é a margem de contribuição unitária? É 40% do preço que eu vendo para o meu varejista. Então, daí 7. Cada unidade que eu vendo traz R$7 de margem. Cada unidade que eu vendo a mais traz R$7 de margem a mais. Como eu vendi 6.000, são R$43.200 de margem de contribuição incremental. E o investimento? O investimento tem o variável e o fixo. O variável é uma conta que depende dos centavos que eu estou pagando por unidade vendida, mais o fixo, que deu 44.400. E quanto que deu o ROI, então? Os 43 dividido pelo 44. Um ROI de 0,97. É assim que faz a conta. E é bom esse ROI, gente? Pois é, né? Aí começa a discussão, né? A gente costuma dizer que o ROI tem que ser maior que 1. Por que tem que ser maior que 1? Porque 0,97 de ROI significa que a cada R$1 que eu investi, eu tive 97 centavos de retorno. Ou seja, eu botei 1, recebi 97. Eu fiquei com 3 centavos no prejuízo, né? Esse é o ROI menor que 1. Não é ROI negativo, como o pessoal fala. Até pode ter ROI negativo, se vender menos na promoção do que sem ela. Mas não é o comum, né? Agora, alguém vai dizer, não, mas eu tive um uplift de 100%. Então foi bom, foi um investimento. Lá na frente eu vou receber. E tudo isso depende, de novo, nos seus objetivos. Se você traçou essa promoção, tinha objetivo claro de que você toparia trabalhar com um ROI um pouquinho menor que 1, desde que o seu uplift fosse dessa monta, então você atingiu sua meta. Mas fica claro que esse tipo de atividade, com esse investimento, gera um ROI de 0,97. A próxima vez que você fizer, você já pode, com esse aprendizado, talvez negociar um custo variável menor, ou negociar
um custo fixo menor, ou negociar alguma ativação diferente nos pontos de venda para ter um sell-out maior. O fato é que conhecer o ROI é o primeiro passo para você pensar como melhorar, né? Sim. Ô Jorge, voltando ali nessa tela tua, 2 pontos rápidos aqui. Uma contribuição da Tânia aqui, da Tânia Miné, é importante usar o ROI também para agregar, né, materiais promocionais, especialmente displays e gôndolas especiais, ou seja, é aquela visão que você trouxe lá de incorporar, ampliar até a visão, né, a discussão do investimento para poder se contemplar o que se envolveu em toda uma ação, né? Então, quando a gente, nesse exemplo que você traz, quando você traz o investimento, é um ponto importantíssimo, né? Quais são os investimentos que vão ser analisados, porque isso pode mudar a conta. E outro ponto importante também é em relação ao volume, né? Como você colocou aqui, nesse caso, existe um volume histórico. E na forma com que ele é calculado, esse histórico desse volume, ele pode agregar, atrapalhar ou confundir totalmente a conta também. Esse segundo ponto, a gente vai abordar bastante nos próximos slides que vem adiante aí. O anterior Legal. É o que o Jorge falou, né? Na nossa apresentação lá sobre verbas promocionais, tem bastante conteúdo sobre isso também, né, Jorge? É verdade. Tem bastante, mas é um bom ponto, porque assim, eu falei que era um exemplo simples. Eu não coloquei, por exemplo, se teve ponto extra e esse ponto extra for pago, esse investimento tem que ser incorporado. Agora, se o ponto extra foi um display que já estava produzido, então, de repente, não tem que ser incorporado porque não é um custo incremental, já estava lá produzido. Então, começa a complicar. Eu trouxe aqui alguns exemplos de como o simples pode se tornar mais complexo. Primeiro, e se eu não tiver os dados sellout, como é que eu faço? Eu não vou responder todas as perguntas, pessoal. Eu vou deixar no ar. Algumas delas a gente vai pensar exemplos reais da nossa consultoria nos próximos slides. Então, se eu não tiver o dado sellout, eu tenho que criar uma outra metodologia de cálculo para eu poder, de repente, não apenas avaliar o durante a promoção, mas avaliar o pós-promoção para ver o quanto que teve efetivamente de impacto líquido, né, no longo prazo. Outra coisa, eu devo considerar canibalização? Porque pode ser que eu tenha feito a promoção por exemplo, com o meu pacote de fraldas que tem 60 unidades e eu parei de vender o que tem 40. Eu devo considerar canibalização? Porque, né, supostamente, se eu deixei de vender por causa da promoção, então não foi todo esse o meu ganho, né? Outra coisa, e se eu fiz isso numa rede varejista e a cidade tem 2 redes varejistas e a outra parou de vender e no net eu vendi a mesma coisa naquela cidade? Tá vendo como começa a complicar? Outra coisa, o que foi citado, qual que é o baseline correto? Eu usei 3.000 de média. E se essa média tivesse momentos de 2.000 e momentos de 4.000? Qual que é o número, né, que eu deveria ter usado nessa semana? Olha a complicação. E se tivesse um monte de produtos no meu encarte, como é que eu alocaria diferentes margens de contribuição, diferentes baselines e diferentes uplifts, né, nessa promoção? E se eu quiser calcular o ROI das atividades que o meu distribuidor faz? E o meu distribuidor tem toda uma outra cadeia, né, de preço, de composição do meu investimento nele. Como é que faz? E se eu quiser calcular o ROI por loja, por região, por bandeira? Se eu fizer ponto extra numa loja e não fizer na outra, percebem como o simples pode se tornar complexo? A gente aqui não está querendo complicar a vida de ninguém, mas nós estamos querendo dizer que isso é uma ciência. Lembra que a gente falou que o nosso propósito é levar ciência? E se é uma ciência, tem que se pensar nessas coisas. E cada empresa vai ter um estágio, né? E nem todo mundo vai começar do mais complexo. E o último ponto que eu coloquei, estava legal, você, indústria, teve ROI. E o varejo teve ROI? Em tempos de joint business plan, a atividade tem que ser boa para o varejo também, né? Talvez, e se ela for boa só para o varejo e não para você, também não está balanceado. Olha como pode se tornar complexo. Fora o tema de que o ROI não é a única métrica de sucesso, assim como alguém citou o market share, né? Por exemplo, se o meu objetivo com a minha campanha promocional é fazer a categoria crescer, eu tenho que medir se a categoria cresceu. Se o meu objetivo é só capturar a market share da concorrência e a categoria ficar igual, que é um objetivo válido, mas menos estratégico, eu tenho que medir se isso aconteceu. Se o meu objetivo é fazer com que a minha marca tenha mais shoppers do que tinha antes da promoção, eu tenho que medir isso. Se o meu objetivo é que a categoria tenha mais shoppers, vamos dar um exemplo. Né? Há muito tempo atrás, a P&G, a Procter & Gamble, lançou o sabão em pó não, é detergente líquido, né, para lavar roupas. Né? O objetivo dela era trazer mais shoppers para a categoria. Se eu fizer uma promoção, eu tenho que saber, né, se isso aconteceu.
eu também posso ter de novo, em termos de Joint Business Plan, de repente a minha promoção faz parte do meu Business Plan, joint com o varejo, para que ele tenha maior penetração nos lares de uma cidade, de uma região. Então, o ROI não é a única métrica de sucesso. O foco da nossa reunião hoje aqui, do nosso webinar, é falar de ROI, mas o tema, objetivos estratégicos, vai muito além. E com base, eu quero deixar aqui para vocês essa introdução para mostrar para vocês que é uma ciência, que pode ser simples, se for bem calculado, mas tem que cuidar com detalhes. E eu vou passar a bola para o Henrilei, para ele mostrar para vocês algumas outras aplicações que a gente tem desse mesmo texto, conceito. Deixa eu interromper o compartilhamento aqui. Legal. Olha, uma contribuição do Oreste, já agradeci para ele aqui, né, que ele falou, né, canibalização, né, ele falou que seria uma autofagia, né, ou seja, a consumo, né, da própria marca se auto, né, consumir. Canibalização, ele, na visão dele aqui, seria em relação a marcas os concorrentes. E é do Marcos Gatti, nosso amigo aqui também, né? Como alocar as verbas para cada ação promocional de acordo com a necessidade estratégica de negócio, cliente, canal, região. Isso, enfim, é uma pergunta super legal que foi muito discutida no webinário de verbas, né? De como distribuir, como gerar, originar, né, Jorge? Então, assim, a alocação das verbas por canal, por cliente, por ação, ela faz parte de todo um processo de planejamento estratégico das atividades promocionais, né? E realmente tem que ser pensado. E tem que ser pensado lá na fase, naquele processo que a gente mostrou, tem que ser pensado naquela fase de planejamento, né? E muitas vezes a área de trade marketing não tem insumos para tomar essas decisões, que são tão importantes, porque não tem esse processo girando e retroalimentando com insights e aprendizados. Muito bem. Bom, pessoal, então agora eu sigo aqui, né, com vocês daqui para frente. Ô, Henrilei, acho que não estamos te ouvindo. Agora sim? Agora sim. Ah, legal. Bom, então, daqui para frente eu vou seguir, né? Então, um ponto importante, o Jorge falou bastante do processo, né? Quando ele abordou ali atrás. No final, a gente vai fazer um resumo, né? Para que a empresa migre para esse sistema, né? Para esse modelo, quais são os fundamentos principais, né? E o processo é um importante elemento. Agora, para que o processo funcione, ele vai se nutrir de fundamentos, de métodos, de ferramentas. Então, a gente vai falar agora da outra parte, né? E aqui a gente vai dar alguns exemplos também práticos de alguns cases que a gente fez. Mas, fundamentalmente, né, quando a gente fala aqui, os dados, né, são muito importantes para nutrir o processo. E aqui é onde deu uma derrapada muito grande. Em muitos casos que a gente viu quando a gente foi para fazer esse projeto nas empresas, a gente notou uma ausência desses dados. Eu vou falar aqui o que eu estou falando, né? Porque muitas vezes a gente chega na empresa e fala, mas eu tenho muito dado aqui, eu compro essa informação aqui, aquela outra ali, e por que eu não estou conseguindo, então, medir o ROI? Então, muito, muito bem. Quando a gente olha a análise promocional, a gente pode fazer uma ampliação de muitos conceitos, né, como está aqui nesse exemplo, né? Agora, você tem que dividir os dados em 3 elementos para poder falar de avaliação promocional. Primeiro, são os dados primários. Quais são os dados primários? São aqueles dados que a empresa domina, né, que de fato está no seu sistema, né? Então, por exemplo, um faturamento, as notas fiscais, o selim, as unidades vendidas, os preços de nota fiscal que foram enviados aos clientes, descontos, contratos, assim por diante. Essas informações estão ali, né? E tem uma segunda parte, que são dados secundários, que são informações que são adquiridas no mercado, ou coletadas por uma equipe, né, de informação, de coleta, ou equipe de merchandising, muitas vezes, ou adquiridos por institutos, né, por exemplo, como distribuição ponderada, numérica, sellout, preços de ponto de venda, pesquisa de shopper, market share, exposição e assim, rupturas e tal. E tem uma infinidade de outras informações que podem chegar. Muito bem. Essas informações são secundárias, né, que são informações que estão fora dos muros da empresa. Agora,
Tem um terceiro nível, que esse que é o fundamental, é aqui que está a área de oportunidade, que são os dados específicos para avaliação promocional, que a gente chama de banco de eventos, né? Então, são as ações realizadas nos clientes, no PDV, online, via distribuidor, etc. E isso daqui, ele precisa ser moldado, fazer um menu que atenda a avaliação no final. Então, por exemplo, a gente fala, né, eu tenho o dado de sellout, tá bom, mas como que ele está agrupado? E a gente vai falar isso aqui adiante, né? Você tem de todos os clientes, você tem de uma parte dos clientes, né? Eu tenho, por exemplo, o quanto que eu investi nas ações promocionais. A gente falou que já não é tão simples assim, né? Porque normalmente essas informações são coletadas para a área financeira. Então ela olha uma composição mais no sentido de ver quem está pagando aquilo, né? Mas será, como o Jorge falou ali, foi colocado todos os investimentos adequados para medir aquela ação promocional, né? Foi capturada uma informação de finanças que pega um compartilhamento de 1 ou 2 ou 3 produtos juntos na mesma ação pago para o cliente? Então, nem sempre está organizado para fazer a comparação correta, né? E outro ponto importante também é como detalhar essa informação. Então, eu vou falar aqui no próximo slide, né? Sobre os métodos de montagem disso. Isso aqui é fundamental, gente. Então, por exemplo, a primeira etapa são definir esses parâmetros, essas variáveis, e é muito importante fazer uma definição correta que faça sentido para o negócio da empresa, né? Então, por exemplo, se avaliar uma ação promocional, você pode olhar na dimensão de produto. Eu vou olhar a categoria de produto, eu vou olhar a franquia, a família, o SKU, né? Então, dependendo, como que eu vou avaliar essa ação promocional? O tempo, né? Se eu estou avaliando por ano, se é por mês, se é por semana, se é diário, né? Eu vou avaliar dia por dia, se deu o resultado ou não deu. Existem clientes que, no mundo online, que já avaliam até por minuto, né? Então, dependendo qual é o recorte que você vai fazer do temporal. Qual ação promocional que a gente está avaliando? Tem um menu, um cardápio, né? Então, tem ações, por exemplo, de preço, tem ações de visibilidade. Dentro de preço, você tem descontos, leve mais, pague menos, rebaixas temporárias, bonificações, enfim. E de visibilidade tem um outro arsenal de cardápio, né? Qual é o go-to-market que você vai avaliar? Alguém contribuiu, acho que foi o Marcos Gatti que contribuiu, né? Você vai olhar para o canal, para a região, para o cliente, para o ponto de venda, como falou o Jorge, você tem essa informação, você tem esse detalhe? E assim vai, gente. Se a gente... mas isso é muito complexo, mas nos detalhes, né, exatamente nesse agrupamento é que mora o segredo, né? Porque se for coletado de maneiras distintas, você vai chegar a resultados naquela fórmula que o Jorge aplicou ali, diferentes, né? Até se você mede, por exemplo, hoje por PEC promocional, se você faz a conta por litro, se você faz a conta por caixa, se você, enfim, como que você vai usar essas unidades todas vão ser muito importantes, né? Oi, Opa! Só uma contribuição. O Cláudio mandou uma mensagem para Cláudio Pomin mandou uma mensagem, até acho que foi no particular aqui, dizendo que tem que tomar cuidado, porque se sofisticar demais, fica tão complexo que não se mede nada. E o meu ponto, Cláudio, até eu peço para o Henrique complementar, é que é verdade. A empresa tem que, dependendo do seu estágio, tem que começar pelo básico, tem que começar com ensinar as equipes a pensar em ROI, a medir o ROI, a questionar o ROI, mas conforme a empresa vai ganhando músculo, essas questões que o Henrique está colocando vão surgir. E aí, enfim, é uma evolução natural. Mas se você não tem nada, começa pelo básico e para gerar o mindset, a mentalidade de ROI. Certo, Henrique? Perfeito. Meu amigo Cláudio Pomin, obrigado pela contribuição. É claro que cada estágio, né, de implementação, ele vai levar em conta o que a empresa tem hoje, né, e isso é muito importante, né. Aqui nós estamos, né, num ROI Revolution, né, que seria o próximo nível, então a gente está colocando alguns exemplos aqui, mas veja só, mesmo esse exemplo da simplicidade, ele é importante porque, de algum jeito, esses elementos que estão aqui vão ter que ser detalhados, né, se eu vou avaliar, porque eu não posso pegar um cliente e avaliar uma ação numa categoria inteira de produto e ver se aquele investimento... ou olhar no nível vertical. Eu vou ter que escolher, né? Eu vou ter que escolher o tempo, eu vou ter que
montar o modelo de avaliação. E isso é muito importante. Uma vez que eu monto esse modelo, eu não preciso ir no último nível, como o Cláudio contribuiu, olhar por SKU, olhar para o ponto de venda, olhar por minuto. Não, eu posso fazer agrupamentos maiores, mas o importante é definir qual é o agrupamento combinado, né? Outro ponto importante, que é o segundo bloco, é quando esses dados estiverem organizados em um banco, aí você consegue fazer as análises, né? Mas quando a gente vai para a empresa, normalmente a gente vê que os dados estão agrupados desse jeito aqui, ó. Então fica difícil você cruzar uma informação muito distante da realidade, por exemplo, pegar uma informação da Nielsen, para um cliente específico. Então, a gente tenta fazer essas comparações, a coisa não encaixa. É importante olhar esses detalhamentos nos níveis que a gente precisa. Outro ponto importante é essa questão das análises, né? Esse alinhamento do cubo. Então, tem uma análise que é qualitativa. É como vocês estão contribuindo aí. É muito importante entender os insights do negócio. Como que funciona o processo? Tem cliente, por exemplo, que chama uma ação promocional de rebaixa. Vai ter outro que chama encarte exclusivo e dentro tem a rebaixa. Vai ter um outro que chama redução temporária. Enfim, é importante ter uma nomenclatura, entender o negócio e alinhar esses conceitos também, porque senão fica difícil até entender se aquela ação foi de visibilidade, foi de preço, etc e tal, né? A gente tem um exemplo num projeto que a gente fez, por exemplo, que tinha uma ação, ela estava dizendo bonificação, né? Bom, aquilo lá, a bonificação na nossa visão é uma forma de pagamento, ela deveria ser ali no investimento, né? E não como um tipo de ação, porque bonificação pode ser para muitas coisas. Então são detalhes, né, muito importantes de ser construído esse cubo aqui. E uma análise também quantitativa, que eu vou dar alguns exemplos aqui, fazer experimentos estatísticos para você ter, né, respostas adequadas. Essa combinação de quantitativo e qualitativo é que vai chegar naquela fórmula que o Jorge apresentou, que é o ROI específico, que é uma avaliação de você definiu, agora você consegue avaliar de fato qual é o investimento e qual foi o incremento de sellout em unidades para você fazer a conta e ver se aquilo te entregou mais ou menos retorno sobre o número investido, tá? Então tem uma metodologia. Aplicar para o ROI, entrar nesse mundo, ele vai te exigir uma certa complexidade, não vai ter jeito, mas tem que começar pelo nível que se tem e, na medida que for possível, evoluir para detalhamentos maiores, né? Aqui são exemplos, gente, de alguns cases, né, que a gente fez. Então, olha que interessante, né? Isso aqui é uma ferramenta, né, que pegou uma ação aqui de redução temporária de preço, por exemplo, e todos esses pontinhos aqui são sellouts diários de um cliente para um produto, né? Então, você tem aqui vários pontos que teve dias que você teve níveis de sellout maiores, outros menores, e aqui é o investimento por dia feito nessa ação, né? Então, olha que interessante. Quando você aplica e tem as ferramentas que você vai colocando isso, você vai pegando alguns insights poderosos. Por exemplo, será que tem algum tipo de resposta melhor em algum dia do mês, né? Então, por exemplo, se olha tudo agrupado aqui, você não consegue identificar, mas as ferramentas possibilitam que a gente enxergue, né, se tem um tipo de padrão. Outra coisa, além do dia do mês da ação, tem algum dia da semana específico que é mais importante, que você tem mais retorno de uma ação, por exemplo, né? Então, olhando lá de cá, a gente tem já a mesma informação, só que quebrada por dia da semana, né? O que isso entrega para a gente enquanto a gente está montando essa análise? Informações muito importantes, muito poderosas. Por exemplo, olha o gráfico de sellout por dia. A gente vê que os finais de semana respondem menos do que os dias da semana para este produto aqui. Então, se você vai fazer uma ação, por exemplo, vai pagar uma ação de visibilidade e está incluído o final de semana, você vai ter um retorno provavelmente menor sobre o investimento que você está fazendo, né? E os dias do mês? Qual é o melhor dia para fazer uma atividade? Então, nesse exemplo aqui, por exemplo, a gente vê que a segunda semana do mês, historicamente, é uma semana que tem uma resposta melhor. A última quinzena do mês tem uma queda, né? Aí vai ser o objetivo, né? Olha, eu quero fazer a promoção justamente para minimizar essa queda. Então, eu posso testar fazer a promoção na última quinzena. Talvez dê menos ROI, né? Como o Jorge falou, porque você não vai ter um retorno maior. Agora, eu quero ganhar market share. Talvez você possa experimentar, fazer ações, então, onde tem uma maior incidência, um maior fluxo de shoppers na loja, né? Então, você faz aqui.
Esse tipo de análise estatística, né, que a gente chama de Advanced Analytics, né, você aplicando isso, é claro que você não vai ficar mostrando esses gráficos para o cliente, você não vai ficar mostrando isso fica por trás da ferramenta. O importante é a informação simples para a equipe de vendas. Olha, faça a ação na determinado dia do mês. Faça a ação preferencialmente nesses dias da semana. Essas orientações vão virando conhecimento que vai virando modelo mental da empresa e que vai permitindo depois que aquilo fique registrado. Olha, tal produto, cara, faz na segunda quinzena. Tal produto faz tal dia da semana. E fica muito legal esse legado de conhecimento que fica para a organização, né? Outro exemplo também importante de que a gente aplicou aqui por exemplo, importante saber o seguinte: nem toda ação ela traz um bom resultado para o produto, né? Então, por exemplo, tem produtos que respondem muito a promoções de preço. Tem produtos que já respondem mais a promoções de visibilidade, né? Que quando você tem que deixar o produto mais visível ao shopper, né? E tem algumas que respondem para os dois. Nesse exemplo aqui, é uma resposta de um produto que tem alta correlação em relação a promoções de redução temporária de preço, né? Esse aqui é um exemplo real. E olha que interessante, né? Quando a gente olha essa correlação no nível mensal, que é aquilo que eu falei, depende do que você quer olhar, você tem uma correlação quase 80%, uma alta correlação. Na medida que você vai evoluindo para recortes diários, você vai caindo a correlação. Por que cai? Né? Por que você tem uma correlação maior quando se agrupa por mês? Justamente por esse exemplo que eu dei. Deve ter sido escolhido fazer a promoção em períodos que ela respondeu menos. Então, quando você quebra essa informação e começa a olhar por dia do mês, você vê que nem todas responderam no mesmo grau. Então, são dados importantes para que, quando se configure ali um playbook, isso tudo fica armazenado, né? Outro ponto importantíssimo, que é um dos principais erros ao se avaliar um retorno promocional de ROI, é essas médias, né? Como o Jorge, naquele exemplo, mostrou dos 3.000 lá, né? Aquela média. Quando você pega por média aritmética, você pode chegar a conclusões equivocadas. Então, aqui a gente tem um exemplo aqui, né, de um comportamento de sellout de um produto, dia a dia aqui, ó, e você vê que você tem, por exemplo, o que a gente chama de outliers, né, que são dias que aconteceram vendas muito baixas ou muito altas, que foram totalmente fora de um padrão. Então, as ferramentas nos permitem separar o que é um outlier e o que é um comportamento padrão, né? E, normalmente, quando você usa a média, então vamos pegar um exemplo aqui, se a promoção está sendo avaliada a ser feita nesse período, você vai pegar o histórico, você vai ver que o histórico vai estar com uma base baixa. Então, ele vai dizer para você, olha, se você fizer, a base aqui é uma média de 700 unidades por dia. Pô, legal. Então, se eu vender 1.000, eu vou estar crescendo, né, um volume interessante. Mas quando você olha essa média aritmética, no ano, ela é 1.000, né? E quando você olha num período ou um outro período, ele é 1.400. Então, esse recorte, que a gente chama de baseline, ele deve levar em consideração um outro tipo de ferramental para você fazer esse tipo de visão, né? Então, tem que ser construído um baseline para se avaliar isso. Outra coisa importante, nesses exemplos aqui, nós estamos falando só do comportamento de sellout. Agora, se teve investimento promocional em algum período aqui, ele deveria ser recortado dessa base, né? Porque, por exemplo, se nesse período que eu tive uma venda de média de 1.400, eu fiz uma promoção, então, não significa que se eu fizer aqui num outro período, eu vou ter 2.000, 3.000, porque normalmente eu vou voltar para a minha base original. Então, essa falta de parâmetros pode sujar uma avaliação. Como o Jorge mencionou de ROI negativo, né? Muitas vezes a gente vê isso. Olha, deu ROI negativo, mas é porque pegou uma base que já estava muito alta, então não é que vendeu menos na promoção, você vendeu menos que aquela base, né? Mas o adequado seria ter um baseline limpo de promoções. E isso aí se constrói com ferramentas mais avançadas, né, analíticas, né? E é importante, se você não tem esse tipo de ferramental, a gente pode ajudar, né? Mas se você não tem esse ferramental e vai aplicar médias, muito cuidado para não cair em erros fundamentais e começar a recortar o outlier com a mão. Não tira esse período aqui, agora tira. Daqui a pouco vira um recorte que você perde as referências, tá bom?
E aqui é um exemplo, gente, para deixar um case real aqui, já aplicando todos esses conceitos, né? Então, aqui, olha, é um exemplo de um comportamento de sellout, que é essa curva verde de um produto, né? É um comportamento de sellout. Essas curvas ou linhas aqui coloridas são os investimentos que foram feitos nesse período para este produto, né? E aqui, abaixo, vem o grau de correlação que aquele tipo de promoção deu ou não deu para o produto, né? Vocês veem que interessante, se pegar esse período aqui que teve o sellout mais alto aqui, ó, tá vendo que nesse momento nós tivemos um investimento aqui de leve mais, pague menos, que é essa curva aqui, né? Aqui nesse gráfico aqui, você vê o investimento e aqui você vê, o sellout, e aqui você vê o investimento ao lado, né? Um investimento diário mais alto, combinado com uma ação de rebaixa de preço. Então, você tinha um leve mais, pague menos, e ao mesmo tempo tinha ali uma rebaixa de preço na mesma categoria sendo feita no mesmo cliente, né? E você teve uma resposta. Quando você teve essas ações isoladas, você teve outro tipo de resposta, e quando você não teve nada, você caiu para um outro padrão, né? Então, o que as ferramentas possibilitam fazer? Você avaliar o seguinte, olha aqui, a média, se eu traçar a média aritmética, é 948 unidades por dia de vendas, né? Mas as ferramentas estatísticas possibilitam a gente ver que o baseline dessa categoria é 479, porque elas vão entregar para nós um número que é limpo. Se eu tirar essa promoção, identificando todas essas correlações e limpar, qual seria uma curva de sellout que eu teria sem ter promoção nenhuma? E depois a gente também faz algumas observações analíticas. Então, por exemplo, a ferramenta disse 479. Existiram alguns períodos que eu não investi nada. Eu tive 2 períodos aqui, ó. Esse período aqui que eu não investi nada e esse também. E eu justamente cheguei no mesmo lugar, olha, 478 unidades. Então, com essas confirmações aqui, a gente chega num baseline. Aí é mais justo você comparar. Se eu vou fazer uma promoção, por exemplo, eu pegar uma média, um baseline limpo de promoção e calcular qual seria a minha venda, para depois eu ver o incremento, do que eu pegar médias que eu já tive injetado de promoção e chegar em conclusões inadequadas, tá? Então, legal. Ciência e arte, como o Jorge falou, né? Só um comentário rápido, Henrique. A gente já está chegando a 55 minutos de webinário e o pessoal está firme aqui e participando. A Natália fez um comentário e eu acho que eu queria aproveitar. Ela disse que é muito importante traduzir esses gráficos de uma maneira simples. E eu até escrevi ali para ela. O que o Henrique está mostrando agora é o jogo por trás do jogo. Né? Isso aí. É o que a gente faz nos bastidores para chegar naquela conclusão, naquele insight que vai fazer com que você tenha melhor eficiência nas promoções futuras. Mas o que vai para a equipe comercial não é isso. O que vai para a equipe comercial é um playbook que fala a língua da equipe comercial e que fala o que eles têm que fazer para melhorar, para ter atividades promocionais negociadas e que tenham mais chance de ter sucesso, de ter ROI positivo, né? Então, só para deixar vocês claro que esse trabalho todo aqui que nós estamos mostrando são os bastidores, é o que a gente faz para chegar nos insights e que ninguém chega porque ninguém faz esse trabalho. Não dá para chegar nesses insights só olhando superficialmente, mas quando chega para a equipe de vendas é mais simples do que isso. Bem mais simples. Perfeito. Como é o nome da nossa colega aí, Jorge? A Natália que fez esse comentário. Legal, Natália. Excelente comentário, né? Aqui até então eu estava usando a metodologia, né? Essa ciência que está por trás de tudo. No próximo bloco, agora para finalizar, eu vou mostrar a ferramenta que resume, né, isso que você falou, que é a informação que precisa chegar para a equipe comercial ou para a equipe de trade tomar a decisão, né? E é importante mostrar esse capô por dentro para mostrar que é um sistema mais complexo, né? Quando você tenta entregar alguma coisa meio rápida, eu preciso de... isso pode estar com os parâmetros inadequados, né? Então, aqui, por exemplo, é um gráfico da Nielsen importante aqui de uma avaliação global de promoções. Vocês veem que várias categorias, quando eu aumento o meu nível promocional, eu aumento também o meu crescimento de volume. E quando eu tiro o pé de promoções, por exemplo, eu caio fundamentalmente os meus resultados. Então, não significa que você também crescer volume, você deu ROI, né? Isso é uma outra avaliação. Mas existem categorias e categorias muito nervosas em respostas à promoção, né? E é por isso que é importante
fazer essas análises, né? Porque senão vai muito dinheiro e não se sabe claramente qual é o momento de tirar, colocar, né? E aí, o suprassumo dessa parte ferramental é a gente entregar uma análise que é o ROI comparado com o crescimento de vendas. Então, essas ações aqui desse exemplo que eu mostrei, né, comparado que quando a gente tem ações combinadas, né, eu consigo entregar um volume de crescimento, olha só, de 150%, 200%, mais um ROI de 1%, que é aquilo que o Jorge falou lá, né? Eu me paguei no limite, né? Então, eu consegui volume, se o objetivo era conseguir volume, eu consegui, mas é muito importante ficar atento a isso, porque algumas ações, deu ROI muito abaixo, porque nesse caso aqui, rebaixa sozinha, ficou claro que quando eu simplesmente fiz rebaixa, eu não tive um retorno adequado. Então, a área que está analisando isso aqui vai pegar tudo isso e vai entregar qual ferramenta, que foi a contribuição que a Natural trouxe. E essa ferramenta que é o final que vai ser entregue. É um playbook que a gente monta e fica aqui uma descrição de ação por ação desse cardápio que eu coloquei, e aqui vai orientar muito claramente para a equipe, né? Ou seja, que tipo de promoção que a gente está falando, o que impulsiona. Então, nesse exemplo que a gente deu aqui, tem que ter estoque disponível, tem que estar dentro da banda recomendada de preços, né? Tem que ser em vigor entre a primeira e a terceira semana do mês, porque é a semana mais quente, tem que ter um tag sinalizador de oferta, e aqui vem toda uma descrição do quanto por cento que seria para se pagar, né? O quanto de mínimo que tinha que ter de crescer aqui o volume, né? O quanto que é o impacto que a gente tem em relação ao tempo de duração dessa promoção, qual que é o adequado. E aqui é um cardápio muito robusto promocional que é criado em função dessas análises que estão por trás, como a gente mostrou ali, né? Para finalizar a minha parte, gente, eu queria dizer o seguinte, né? Por que esses projetos de ROI muitas vezes fracassam nas organizações? Justamente porque o Cláudio Palmin contribuiu lá. Todo mundo quer ir para o mais sofisticado. Eu quero ir para inteligência artificial, eu quero ir para machine learning, eu quero ir para o robô, que vai me dar as recomendações, né, que é motor de recomendações. Muito bem, mas para se chegar aqui, quem já fez projeto de inteligência artificial, quem já participou, sabe que existe um roteiro, né? O computador, ele é uma máquina como uma criança. Você precisa ensinar para ele aprender. Agora, se você ensinar ele errado, ele vai aprender errado e vai começar a concluir errado, né? Então, antes de chegar e fazer toda essa rota aqui, de ir para um machine learning, chegar para uma recomendação totalmente sofisticada, vamos fazer o básico, né? Vamos primeiro definir as variáveis promocionais, como eu falei ali, o que é promoção, quais são os parâmetros, coletar o dado certo, higienizar esse dado e organizar um banco de eventos, né? Definir um processo, quem que é o dono disso e quem que é a governança. Tem que ter um dono para ajudar a coletar esse dado, tem que ter uma frequência, tem que ter uma curadoria, né? E, principalmente, vai ser essa área que vai disseminar a cultura de ROI para a empresa, porque vai ter um esforço importante de coleta desses dados, vai ter um esforço importante de organização desse banco, vai ter um esforço importante de análise, né, que eu vou falar na sequência. Agora, se a empresa não absorveu que é importante avaliar o retorno promocional, não adianta, porque aquilo vai virar mais um trabalho a ser feito e não vai agregar. Então, é importante. E nessa fase que a gente está falando aqui de conhecimento profundo, já pode se entregar alguns simuladores importantes, simuladores que podem ajudar a equipe a fazer as primeiras contas, né? Olha, se eu vou investir X mil reais nessa ação, né, quanto minimamente eu deveria ter de crescimento para se pagar? Então, num primeiro estágio, ainda mais inicial, para que num segundo momento, é aquele exemplo que eu falei ali, né? Começar a interpretar esses dados, realizar esses experimentos, gerar esses insights, testar e confirmar essas hipóteses. Uma vez confirmadas, aí sim você pode criar um playbook e entregar para a equipe justamente uma ferramenta como essa aqui, né? Com o área de trade, saber claramente que promoção que funciona, qual que não funciona, mas com base em ciência, com base em análise, né? Com base em confirmações, tá? Então, e aí sim, depois você pode pegar
e aí adquirir maquinário, equipamento e tecnologia. A gente já, uma vez conversando com um profissional de uma empresa, eles tinham adquirido uma ferramenta caríssima e praticamente estava em desuso, por justamente você querer saltar essas etapas, e basicamente não tem nem o dado, gente, não tem nem o dado organizado. Aí não adianta, você pode ter a melhor ferramenta do mundo, o melhor carro do mundo, a Ferrari, se não tem gasolina, não vai sair do box, né? Então você precisa organizar coisas muito básicas no primeiro início e aprender para depois evoluir para coisas mais sofisticadas, tá? Então a minha parte era essa daqui. Não sei se tem alguma pergunta em relação à minha parte, e isso aqui é o último quadro para a gente fechar a nossa apresentação de hoje aí. Não tem nenhuma pergunta nova, não. Até queria pedir para... Ainda tem a maior parte das pessoas ainda está conosco, apesar de a gente ter passado alguns minutinhos aí de uma hora, até agradeço vocês. Queria saber se tem alguma pergunta que vocês tenham para fazer, enquanto a gente fala um pouquinho desse fechamento aqui, que é o seguinte. Para a gente implementar essa cultura de ROI, essa cultura da sua empresa, da sua área comercial, da sua área de trade, de ter essa mentalidade de sempre que vai fazer um investimento, seja ele um investimento promocional, seja ele um investimento num cliente para, enfim, algum tipo de negociação, é sempre necessário a gente pensar em qual retorno que isso vai trazer, no curto, no médio e no longo prazo. Isso é uma mentalidade. Então, esse é o primeiro passo, né? O primeiro passo é você ter a intenção, na sua empresa, como líder, de que a sua organização pense desse jeito. Uma vez você tendo essa intenção, é preciso colocar tudo isso que está em azul aí no nosso quadro, né? É preciso ter um processo, porque essas coisas precisam ter um ciclo, ter uma estruturação. É preciso ter indicadores, é preciso começar a usar indicadores específicos para avaliar a utilização das suas verbas promocionais e as suas atividades promocionais. É preciso ter fundamentos, né, Riley? É preciso, se você quer complementar um pouco sobre isso, mas é preciso ter métodos, é preciso ter ferramentas. Mas tudo isso é uma construção que só faz sentido se você começa com a intenção de implementar na sua empresa um mindset, uma gestão focada em ROI. O complemento é o seguinte, né, gente? A gente sabe aí que, como a gente falou, seja X% do faturamento da empresa, é um volume, são milhões de reais, se somar, talvez se juntar todo mundo que está participando aqui, dá bilhões de reais aí investidos em ações. E isso é importante, a gente viu ali que essas respostas promocionais, às vezes elas dão crescimentos muito importantes, porém, muitas vezes, do ponto de vista de retorno, grande parte delas não dá retorno para a empresa. Então, se você começar a entender isso e escolher corretamente, alocar em datas corretas, nos clientes corretos, o tipo de ação correta, no tempo correto, você vai maximizar tudo aquilo que vocês querem, né? Market share, lucratividade, e vai conseguir implementar uma cultura de retorno. E isso é fundamental. E aí a minha parte que está ali, né, são os três ali, não adianta, se você não tiver os fundamentos, o básico, gente, o dado, o banco de eventos, não escolher o método certo, e não tiver algumas ferramentas no nível da empresa que você está agora, né, não adianta querer colocar uma ferramenta da NASA para começar, precisa ser com ferramentas mais singelas, mas que já vão em direção àquela cultura que está ali. É isso que é importante, né? E eu queria... também aqui na parte final, dizer o seguinte, né? Nós podemos ajudar, e como que a gente pode ajudar, né? A gente tem várias formas de contribuir. Uma delas, que é essa daqui, né? Disseminando esses conceitos, estando com vocês, tem materiais, o Jorge recentemente publicou também um artigo aí importante, né? Outra também, a gente vai abrir grupos de mentoria de ROI também. Quem tiver interessado, né, a fazer um trabalho de mentoria para aplicar esses conceitos na empresa também, deixa para a gente os contatos. A gente vai abrir alguns grupos de mentoria aí para o início do ano. A gente vai montar agora. Podemos fazer um projeto também, né, de construção disso, onde a gente vai com todo esse acervo de informação, de conhecimento também, de ferramentas para poder montar. Enfim, o que a gente está aberto aqui
quem quer migrar para esse modelo, quem está interessado e quiser bater um papo com a gente, quiser falar, tomar um café para entender o momento da empresa que você está e que tipo de movimento já pode ser feito num primeiro momento para ganhar os seus quick wins aí, né, seus ganhos rápidos, a gente está aqui à disposição para trocar essas ideias, né? É o tal negócio. Eu já vou responder as perguntas e os comentários que estão surgindo, mas é o tal negócio. Tem muito dinheiro na mesa, gente. Não interessa se você é uma empresa que fatura 100 milhões ou se você é uma empresa que fatura 1 bi. O fato é que um percentual importante do seu negócio está sendo utilizado para atividades comerciais e atividades promocionais com a sua rede de varejistas e distribuidores. Esse dinheiro, ele pode ter, ele com certeza tem oportunidades gigantes de você ou ir mais longe com o mesmo dinheiro, e quando eu falo mais longe é mais lucratividade e mais receita, ou de você, eventualmente, economizar uma parte desse dinheiro, até para reinvestir em inovação, o que seja. Tem dinheiro na mesa, né? E a gente sabe que tem. E aí, a gente quer nos colocar à disposição, porque se você está disposto a correr atrás dessa oportunidade, uma das maneiras é implementar o tipo de processo que a gente sugeriu aqui. E a gente está disposto aqui a fazer parte desse processo de você capturar. Como eu estava dizendo com ele antes da nossa reunião, fazer um projeto de ROI é um dos projetos que mais ROI pode dar para a sua empresa. E a gente está disponível para isso. Legal? É isso aí. É isso aí. E, bom, só um detalhe, algumas perguntas que surgiram em relação ao material, a disponibilizar material, não só esse, como os anteriores que a gente falou, acessem o canal do YouTube, que todas as nossas apresentações são gravadas e estão lá, né? Então tem lá o material, tem todos os quadros, os comentários, as perguntas, invistam nisso aí, porque quem não pôde participar dos outros workshops estão gravados, inclusive esse vai subir em breve já, né? Quero até complementar, se você conhece alguém que pode se beneficiar deste conteúdo, ele vai continuar disponível nesse mesmo link aí, para replay por algumas horas e logo vai subir para o YouTube. Então, compartilhe com as pessoas que você entende que poderiam se beneficiar de assistir esse conteúdo. Acho que a Ana Paula estava se falando de disponibilizar os slides, né? A gente vai criar uma versão compartilhável e vai mandar para todos que se cadastraram um e-mail para vocês fazerem um download. Essa exatamente que a gente apresentou, talvez não, mas uma versão mais compacta e que tenha praticamente todos os conceitos, a gente vai disponibilizar. Legal? Tem algumas contribuições também aqui, já só para falar um ponto importante. Olha, gente, muita gente fala assim, puxa vida, mas é complicado, putz, mas organizar tudo isso aí e tal. Gente, assim, ó, você imagina que você tem uma conta corrente num banco e você pega tudo que você adquiriu na vida e guarda, né? Você vai querer que lá alguém invista seu dinheiro que foi suado ali corretamente, né? Não pode, faz de algum jeito aí mais simples, põe lá, né? É um negócio que precisa ter critério, organização, leitura, extrato, saldo, indicador, precisa ser assim, né? Você imagina, então, com o dinheiro da empresa, né? Mais importante, tão importante quanto. Então, essa parametrização desse conceito é fundamental, né? Então, é importante sim, olhar isso com bastante profundidade, seriedade, claro, dentro dos limites possíveis, mas como falou aqui, uma contribuição do André, né? Que para trabalhar com essa cultura, né? Tem que ser, mesmo não tendo esse histórico, tem que começar com o conceito, a mentalidade do ROI. E aí você montar o equipamento adequado para você ter essa visão. Legal. O José Mota perguntou se a gente deve fazer ROI por ação individual ou se o ROI do ano inteiro, né? José, você colocou dois extremos muito distantes, né? Do ano inteiro é uma média que não vai te permitir tirar grandes conclusões, né? E ação por ação é o ideal, mas se você não tem nada, talvez você possa começar por alguma coisa um pouco mais... pegar um cliente e fazer desse cliente para aprender. Então, aí, cada caso é um caso que, né, cada empresa está num nível de maturidade e o próximo passo é o que tem que ser almejado, né? Então, eu não gosto muito de médias, mas se você não faz nada, comece medindo o percentual que você investe nesse tipo de ação, somando aquelas diferentes linhas do DRE que eu comentei com você, que esse dinheiro está solto no DRE, não está num lugar só, né? Então, e aí comece a medir ações de ROI, as principais do ano, né? Mas e sempre com a mentalidade de evoluir, né? De evoluir. E outra pergunta que eu queria responder é do Francisco, que ele pergunta se
de canais digitais, né? Isso é muito interessante, porque eu imagino que você esteja falando de e-commerce, né? Na verdade, os canais digitais, principalmente o e-commerce, eles facilitam demais a sua capacidade de medir o ROI. Porque aí você está falando num canal que converte, né? E que você consegue ter... você consegue ter ferramentas dentro do mundo digital, como pixels, que conseguem fazer com que a gente saiba a pessoa que está convertendo, que permite fazer uma análise de ROI fantástica. Se você faz um anúncio no Instagram e desse anúncio a pessoa vai para o teu e-commerce e do e-commerce ela converte, você consegue fazer todo esse rastreio. Então, o canal digital até facilita essa mensuração de ROI. Facilita mesmo, né? O difícil é mensurar o ROI quando a ação digital leva a pessoa para a loja. Aí é muito mais difícil, né? Porque você sabe que quando você faz uma ação no canal digital, às vezes o que você provoca é que a pessoa vá para o canal físico comprar. Aí ainda não tem soluções muito óbvias de você conectar a pessoa que está indo na loja com onde ela foi impactada no canal digital. Não existem soluções óbvias, mas existem soluções, tá? Espero ter respondido aí. Mais alguma coisa de alguma pergunta? Aqui, a Marcela comenta que é muito difícil calcular o quanto das vendas foi, de fato, incremental. É verdade, Marcela. Isso é um dos maiores desafios analíticos e científicos de um processo de cálculo de ROI. Eu costumo também dizer que aqui também você tem que aceitar uma evolução gradual, né? Algumas empresas vão querer entrar no nível de análise que o Henrilei mostrou, que tem ferramentas estatísticas e bastante aprofundamento no entendimento do que está acontecendo com os números para entender o verdadeiro baseline, que pode ser dinâmico, como o próprio André Braga comentou aqui. Outras empresas, como não tem nada, talvez elas tenham que começar por algo mais simples, né? Porque é melhor fazer isso do que ficar travado numa situação de falta de informação para ter o baseline estatisticamente correto. É difícil, mas não é impossível. E a gente está aqui para fazer com que nossos clientes e nossa rede de seguidores e audiência consiga dar esse passo além e andar na direção, né, do ideal. E essas metrificações, né, que de novo é a base, né, porque como você fundamenta para entender esse baseline, né, a maioria das empresas ainda, né, nas convenções de vendas que a gente vê, as apresentações, apresentam seus resultados de crescimento, ou enfim, sobre o sell-in, né, olha, nós crescemos 60%, né, estamos crescendo. Esse crescimento, é uma métrica, e aqui foi apresentada, né, e aí tudo bem. Porém, isso pode ser simplesmente uma transferência de inventário para um distribuidor ou para um atacadista. Isso pode ser que você vai ficar um período depois sem vender, porque o sellout, ele não suporta, às vezes, um estoque tão alto, ele não consegue consumir aquilo tão rapidamente. Então, quando você vai e migra para um olhar de sellout, para um olhar de alguns principais clientes, e você começa a medir investimento ali, você vai ter outras conclusões, são diferentes. E é para esse mundo que é importante ter essa cultura, né? E um exemplo que eu ia dar aquela hora ali, me lembrei agora, um exemplo, quando a gente fez um trabalho numa multinacional, né, importante aí, com uma categoria que é líder de mercado, né, do segmento. A gente fez uma apresentação e ali a gente mostrou que os resultados de investimento promocional, eles tinham dois grandes blocos, né? Um investimento em ações de visibilidade, de exposição, né? E outro de preço. E todo mundo tinha uma crença que preço aqui fazia o drive daquela categoria. E ficou claro, evidente, por todos os experimentos que a gente fez, que o preço, ele não dava as respostas adequadas. Além de não dar resposta de crescimento significativo de volume, o ROI era sempre negativo, porque você investia e não voltava, né? Agora, a visibilidade, ela dava respostas muito altas e permitiu, inclusive, para a equipe entender que poderia negociar melhor aquele investimento, né, em alguns períodos do ano, e foi muito legal. Esse foi um legado que a gente deixou lá, porque desmistificou uma crença que existia de que era o preço que fazia o drive daquela categoria. Então, são coisas que você aprende quando você migra para esse tipo de análise que é mais aprofundada, né?
Legal, Relei. Eu acho que as perguntas a gente já respondeu todas. A gente queria, então, finalizar o nosso workshop online, agradecendo a todos que participaram, estiveram aqui, e ainda tem bastante gente na sala, e dizer que esse vídeo vai seguir aqui na modalidade de replay. Vocês vão receber um e-mail daqui a algumas horas com o link para o replay, e a gente pede para vocês encaminharem esse link do replay para as pessoas que vocês entendem que podem se beneficiar de assistir este conteúdo. E daqui a alguns dias ele vai estar no nosso YouTube, também aberto para todo mundo. A gente vai, de novo, se coloca à disposição. Quem precisar conversar a respeito, manda uma mensagem para a gente, através dos nossos canais aí no LinkedIn, ou mesmo através do e-mail que vocês receberam o convite para esse webinário. Legal? Muito obrigado, e a gente se vê em breve, né? Cerca de 15 em 15 dias, nós vamos trazer um novo conteúdo para vocês. Então, em breve, estamos de volta aqui com vocês, compartilhando mais conhecimento. Legal, pessoal. Obrigado. E, mais uma vez, estamos aqui à disposição, tá? Eventualmente, aí, quem tiver interesse em aprofundar, em conversar, em participar que a gente aprofunde isso dentro da sua empresa, a gente pode pensar na melhor forma de sensibilizar e de fazer provocações positivas, né? Um abraço. Um abraço, pessoal. Boa semana a todos aí.